Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Que a paz do Divino Mestre ilumine os nossos corações. Vamos dar início à primeira parte de nosso trabalho. Mas antes, dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Pedindo permissão a Deus nosso Senhor, a Jesus nosso Mestre, e aos Espíritos de luz, vamos dar início à exposição, a primeira parte do trabalho da tarde de hoje, com a graça do Mestre. E a lição de hoje, ou seja, o tema de hoje, é o Cego de Jericó, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado pelo querido Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Por sinal, hoje, que é a data em que desencarnou o querido Chico Francisco Cândido Xavier. Então, o tema é o Cego de Jericó, dizendo: que queres que eu faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Isso está em Lucas, capítulo 18, versículo 41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que o infeliz andava pelo caminho mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritam-se os populares em face de tão insistentes rogativas. Tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar a solicitação. Jesus, contudo, ouve-lhe a súplica, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que eu faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade tão ampla e o pedinte sincero, responde apenas isso: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as margens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do conhecimento, mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. E quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com o Cristo, além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sensatamente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recordação do pobrezinho mencionado no versículo de Lucas. Mestre, porquanto não é preciso comparecermos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas. Basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. E o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas, com amor e justiça. E possuiremos o necessário à nossa alegria imortal.
é uma mensagem para meditarmos, é uma mensagem para pensarmos, é uma mensagem nesta vida nessa vida material que estamos vivendo, que é só matéria, pensando no material sempre, sempre ter e não ser. Então é muito importante ler essa mensagem e meditar sobre ela. Diante do magnânimo dispensador de bens divinos, o ceguinho de Jericó pede apenas que ouçamos. Pede que ele pergunta, Jesus pergunta, que queres que te faça? Ele apenas pede que eu veja, Senhor. É o que estamos precisando, ver. Mas ver o quê? Ver a vida que Deus amorosamente nos deu. Agradecer todos os dias pela reencarnação. Olha o dom maravilhoso que Deus nos deu para que possamos, aos poucos, indo, evoluindo, conhecendo, limpando as arestas da nossa alma, para voltarmos melhores para os espíritos de luz, para a pátria espiritual, que é a nossa pátria. É ver que o ter não é tudo, que é apenas empréstimo. Isto fica tudo aqui na Terra. Nós não levamos nada, a não ser o que fizemos e o que não deixamos de fazer. É muito importante lembrar. É muito importante lembrar que a fé nos faz mais corajosos, nos faz forte, nos faz melhores. Se temos fé, sem fanatismo, a fé incondicional, a fé raciocinada, nós começamos a ver e ver melhor a bondade de Deus nosso Senhor. O ceguinho de Jericó nos dá essa lição maravilhosa porque ele vinha pedindo estrada pelos caminhos. Ele era um pedinte, era um pobrezinho pedindo. E o que ele pede para o Cristo? Apenas ver, para ver, porque aí ele tem condições de trabalhar. Ele poderia ter pedido fazendas, ele podia ter pedido mansões, uma fazenda cheia de gados, podia pedir tudo para o mestre, porque ele estava na frente do magnânimo dispensador de bens divinos. Mas ele humildemente pede para ver, porque aí ele tem condições de trabalhar, de se sustentar, de, inclusive, ajudar aqueles seus parentes, ou seja, com quem ele vivesse. Isso é importante nós meditarmos sobre essa lição maravilhosa. Para que pedir tanto? Se nós pedirmos saúde, se nós pedirmos a graça de saúde para todo o planeta, se nós pedirmos saúde pelos nossos irmãos, se nós pedirmos saúde para nós, é razoável, é bom pedir. Porque para Deus e para Jesus que e ninguém vai a Deus sem ser por Jesus. Então pedir faz bem, mas não pedir o desnecessário, não pedir coisas materiais. Isso vem com o nosso trabalho. Aos poucos nós adquirimos, sem a ganância, sem a ambição, sem inveja, assim trabalhando com o nosso suor, nós vamos conseguindo as coisas necessárias ao nosso viver. Para que supérfluo? Para que sonhar com tantas coisas materiais? Meu Deus, a reencarnação é um presente maravilhoso que nós deveríamos, em vez de pedir, agradecer todos os dias a Deus, nosso Senhor, por essa bondade maravilhosa de nos dar a reencarnação, porque nós somos espíritos devedores. Nós estamos num planeta de aflições, em direção ao planeta de regeneração. Quando os espíritos estiverem melhores, evidentemente, reencarnarão nesse planeta de regeneração e verão a beleza da paz, do amor, da fraternidade, da caridade, sem vaidades, sem orgulho, porque nós somos uma centelha divina. Era para nos amarmos todos
Não era para andar de fofocas, maledicências, pensando mal, pensando nisto, pensando naquilo, tendo raivas, tendo rancores, guardando coisas que simplesmente nos fazem mal ao corpo físico. Nós deveríamos guardar em nossos corações a fé, evidentemente, o amor. O amor é imortal. A fé é imortal se nós tivermos sempre a fé, o amor, a paz em nós, porque aí nós distribuiremos essa paz para todos. Comecemos a meditar, comecemos a pensar melhores. Chega, nós pensamos mais ou menos 72 mil vezes por dia. Imagina quantos maus pensamentos estão inseridos, maculando os bons pensamentos. Não está na hora de mudarmos? Não está na hora de compreendermos que nós podemos ser melhores? Que nós já estamos vendo como o ceguinho de Jericó, que já está trabalhando, porque ele começou a ver, naquele momento que ele parou na frente do magnânimo dispensador de bens divinos, o Jesus, nosso Mestre. Então está na hora de começarmos a ver, arregaçar as mangas e trabalhar, com bom senso, evidentemente, cuidando do nosso físico, cuidando da nossa vida, porque esse físico é importante cuidar. Ele é o casulo da alma. Nós temos que pensar que se tratarmos bem o nosso corpo, nós estamos tratando bem a nossa alma. Então, tratemos bem o nosso corpo, pensemos em melhorar as nossas almas com boas atitudes, com caridade do coração, não a caridade evidente, aquela que queremos evidência. Olha, o Juvencil tal deu tanto, portanto, não queremos isso, não. Anonimamente, porque Deus vê. Não deixemos de ser fariseus. Vamos pensar como Jesus falou. Quando queremos pedir, entremos no quarto, fechemos a porta e rezemos. Oremos a Deus e pedimos. Mas saibamos pedir sensatamente. E outra coisa interessante, não é 1 milhão de palavras em prece que vai comover Deus Nosso Senhor, porque Deus sabe de tudo de nós. É simplesmente ficarmos em silêncio no nosso quarto, ou seja, onde estivermos. O quarto é apenas um exemplo, mas onde estivermos, entrar em contato com Deus Nosso Senhor em pensamento e agradecer pelo dia que recebemos, pela família que temos, pelo teto que nos abriga, pela refeição que nos alimenta, por tantas coisas que recebemos, pela roupa que temos. Tudo é empréstimo e vai ficar aqui. Mas enquanto temos, nós agradecemos a Deus Nosso Senhor, que conseguimos, não pedindo, não explorando ninguém, mas com o nosso trabalho. Porque nós vemos que Deus nos deu o dom de ver. E vendo, nós vamos procurar o nosso trabalho para nos sustentar e sustentar os nossos familiares. Pensemos e meditemos no amor e na vida, no dia de cada dia que recebemos. E agradeçamos sempre, porque se nós estamos agradecendo, Deus está sentindo que nós estamos reconhecendo que Ele nos deu o dom de viver mais uma vida, da reencarnação. É uma importante, é divino saber que reencarnamos, que podemos melhorar muito mais estando aqui. Não é que nós, numa reencarnação só, vamos tirar todas as nossas dívidas de pretéritos e pretéritos e pretéritos, muito pelo contrário. Mas já melhoramos um pouco nesta vida, já vamos melhores, já vamos para uma coluna de refazimento quando sairmos daqui, vamos trabalhar lá muito mais, mostrar que temos a vontade, não para aparecer, para evidências, mas trabalhando sempre para reconhecer a bondade do Senhor. É simples, mas é muito difícil numa vida que temos agora. Temos pandemia,
Temos essa terrível pandemia que está levando vários e vários irmãos. Mas ainda continuamos ambiciosos, orgulhosos, preconceituosos, vaidosos, ciumentos e invejosos. E eu sou testemunha disso, não é que eu estou falando para parecer, não, que eu tenho presenciado isso. Preconceito, inveja, tenho visto, tenho ouvido de pessoas. O meu silêncio é dizer, meu Senhor, perdoa, Senhor, por favor, perdoa. Porque está na hora de tirar essas coisas, essas arestas ruins de nós. Está na hora de limparmos. Meu Deus, esse mundo de regeneração vem. E amanhã seremos almas dele, poderemos ser a alma deles se estivermos melhores. Meditemos, vamos meditar mais, entrar em contato com... Porque nós somos uma centelha divina. Por que não, de repente, pararmos 5, 10 minutos e meditarmos, entrando, silenciar, entrar em contato com Deus, nosso Senhor. Falando em pensamento para Ele, todo o agradecimento que temos em nosso coração. Temos dificuldades? Temos. Temos dores? Temos. Temos doenças? Temos. Temos dificuldades financeiras? Temos. Temos falta? Temos. Mas acontece que nós não vemos num paraíso. Não vemos um oásis. Não, nós vemos para um mundo de aflições. Porque nós somos aflitos com dívidas de pretéritos. É por isso do sofrimento. Agora, um detalhe. Aceitando com resignação esses sofrimentos, todas as dificuldades, com resignação, não com acomodação, com resignação, é evidente que nós vamos nos melhorando, é evidente que nós vamos subindo ao patamar dos espíritos de luz. Não temos a pretensão de agora, de repente, partir, mas quando formos, vamos ser melhores, se Deus quiser. Se Deus quiser, não, porque Ele sempre quer. Nós é que deixamos de querer, porque não queremos ver. O que nós vemos? Geladeira nova, fogão novo, um terreno que está tá barato. O cidadão aquele está com câncer, quer vender a casa por uma bacatela. Você vai lá e aproveita. Meu Senhor do Deus do céu, é empréstimo. Para que nós já temos a nossa casa? Não, a casa daquele está moribundo, aí então ele está vendo por barbada, vamos aproveitar. Por que não ajudar a criatura e pagar certo a casa para ele? Não, mas nós aproveitamos porque ele está mal e precisa de dinheiro. A casa vale 100, nós queremos, ele dá por 50. Ai, pronto, vamos, a casa vale 100. Olha só quanto é que estamos ganhando, 100, 50. Jesus querido, perdoa, Jesus querido, porque nós ainda pensamos assim. Nós ainda não conseguimos imitar o ceguinho de Jericó. Nós não queremos ver ainda a verdadeira luz, a verdadeira paz, o verdadeiro amor. Nós ainda continuamos nessa vida material, querendo mais ter e ter e ter. Esquecemos de ser há muito tempo. Que nós possamos mudar, Senhor. Ajuda-nos, por favor, a mudarmos um pouco o pensamento e começar a pensar nas coisas de luz, no amor, na paz, na caridade, na fraternidade, no perdão, que é muito importante. Tem gente que não perdoa ninguém. Vamos perdoar, vamos amar, vamos compreender, vamos ouvir mais e falar menos, vamos pisar menos nas pessoas. E se nos pisarem, perdoemos, que afinal de contas ele não sabe o que está fazendo. Assim disse o Cristo na cruz: perdoa que eles não sabem o que fazem. Assim nós temos que fazer, pensar como Cristo, perdoar. Nos ofendeu, nos magoou, pisou em nós, ofendeu terrivelmente, perdoa. Esquecer não, porque não temos Alzheimer, mas não precisamos estar com esse pensamento rancoroso, apenas sublimamos e perdoemos a criatura, porque ela está doente, está ofendendo da maneira que está ofendendo, está doente. Vamos ver, vamos sentir a humildade serena do ceguinho de Jericó. E que felicidade quando nós sentimos a leveza da nossa alma,
a leveza de nossos pensamentos, a leveza do partir para a pátria espiritual alegre e feliz, não chorando, não gritando, pelo amor de Deus, nem levado pelos espíritos escuros. Não é os espíritos infelizes. Não deixemos nos levar assim quando partirmos, que nós sejamos levados até os espíritos de luz. Não digo que vamos ser luz, não, ao contrário, mas que vamos chegar para uma colônia de refazimento, como já falei, e ali trabalharmos, e nos iluminarmos, e praticarmos a caridade, o amor. É muito importante. Deixemos um pouco de pensar em coisas materiais. Paremos com isso. Vamos nos amar, vamos nos tratar bem e tratar bem a quem vive conosco, compreender quem vive conosco, que às vezes é muito difícil, mas compreendamos. É o nosso karma, não é karma, é a nossa prova. Aceita a esposa como ela é. Ela ainda não viu ainda com a maneira de viver. Ela é nervosa, ela está ali porque talvez nós a prejudicamos em outra vida. Amemos a criatura, compreendamos a criatura, aceitemos a criatura, falemos com mais calma, não gritemos, apenas amamos, devagar, com calma. Porque quando você começa a gritar contra a parede nada te responde. Então, imita a parede. O silêncio é uma grande resposta. Deixa falar, deixa brigar, deixa isso, aquilo, aquele outro. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco ela se torna mais gentil, ou ele se torna mais gentil, e assim vamos vivendo. Se temos essa família, evidentemente que é essa família que nós temos que cuidar. E aceitar com resignação, com calma, com amor, com tranquilidade e muita fé em Deus nosso Senhor. Então, meus irmãos, eu imploro que Deus nosso Senhor e Jesus nos cubra de bênçãos, nos cubra de ver como um ceguinho de Jericó, que nós tenhamos sempre a calma e a paciência, aceitando com resignação tudo aquilo que faz com que a nossa alma cresça na luz, não para evidência, mas com a humildade do ceguinho de Jericó. Não é uma beleza? Que Deus nosso Senhor nos abençoe, que Jesus, que é o caminho, verdade e vida, seja sempre o nosso caminho, seja sempre a nossa vida, a nossa luz, que paremos um pouco da correria, que paremos de falar em pandemia, e comecemos a falar em amor, em paz, saúde, fraternidade, caridade, e dizer, Senhor Jesus, eu peço, a única coisa que peço a vós é para ver como estou me comportando, que eu possa ver como realmente eu estou agindo nesse mundo de aflições, mas que viemos aqui para resgatar muitas faltas do pretérito e muitas que cometemos na vida atual. Que Deus nos perdoe, que Jesus nos abençoe. E muito obrigado pela paciência de todos vós. Que assim seja. Boa tarde a todos e todas, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Dando continuidade ao nosso estudo doutrinário da tarde de hoje, nós vamos continuar a partir da questão 309 de O Livro dos Espíritos. A questão 309, ela integra o livro 2º do capítulo 6, que trata da vida espiritual, aqui no Livro dos Espíritos. O texto que abre essa parte é lembrança da existência corpórea. Então, na questão 309, Kardec pergunta, né, aos espíritos, como o espírito considera o corpo que acabou de deixar? Essa é a questão 309. E os espíritos respondem a Kardec, como veste imprestável, que o incomodava e da qual se sente feliz por estar livre dela. Então, aqui, nessa resposta, né, por que
que os espíritos dizem que o espírito que acaba de desencarnar tem esta compreensão do corpo que ele teve na última existência, né? Por que o percebe desta forma, né? E claro que aqui, né, meus irmãos, o que desencarnou vai se sentir feliz com o corpo que deixou, o corpo físico que deixou. Isso depende muito, né, de como foi a sua última existência, em primeiro lugar, né? Se na última existência esse ser humano, né, vamos imaginar que tivesse com sérios problemas de saúde, ou tivesse acamado, né, ou tivesse com dificuldades físicas, né, que limitassem, né, a sua locomoção, quando ele desencarna, ele vai perceber que todas as doenças, né, as limitações que ele tinha aqui no nosso plano eram decorrentes, né, da condição que ele vivia no corpo físico. Mas quando se deixa o corpo físico, tudo isso que era do corpo fica no nosso plano, né? O espírito não leva doenças ou dificuldades físicas, né, ou limitações desta ordem para o plano espiritual. Então, por isso que, quando desencarna, né, o espírito se sente feliz, porque agora é um espírito livre que pode transitar de um lado para o outro, coisa que não acontecia quando estava, né, na carne, pela condição física, biológica que ele tinha, muitas vezes, né, agravada por uma doença, por uma enfermidade, né, por uma dificuldade física, como nós colocamos. Isso é uma questão, né? Bom, a questão 309A, que complementa essa, Kardec pergunta: que sensação lhe causa, no caso, causa ao espírito, a visão do seu próprio corpo em decomposição, né? Já que ele desencarnou, deixou o corpo aqui, e o corpo, obviamente, vai começar a se decompor, né, para retornar à natureza, né? Então, qual é a sensação que o espírito tem nesta condição? A resposta que os espíritos deram para Kardec: quase sempre a de indiferença, como a uma coisa a que não dá mais importância. Então, os espíritos dizem para Kardec que quando o espírito desencarna, né, e olha depois para o seu próprio corpo em decomposição, ele trata esse corpo que ele teve, que está em decomposição, com indiferença, né? Como uma coisa, né, que ele não dá mais importância. E claro que para ter este olhar, né, de indiferença com o próprio corpo que ocupou quando esteve no plano físico, material, para que essa indiferença se dê, né, claro que vai depender muito, né, do grau de evolução desse espírito, né? O próprio livro dos espíritos, em outras questões, né, já nos colocaram sobre isso. Ou seja, quanto mais elevado o espírito é, menos importância ele vai dar às coisas materiais, como o próprio corpo que ele ocupou, né? Então, essa indiferença com o próprio corpo tem muito a ver com o grau de evolução que o espírito tinha quando desencarnou, né? Ou seja, se era um ser muito apegado às questões materiais, provavelmente, né, esse desligamento do corpo, do espírito com o próprio corpo, né, vai se dar, e o livro dos Espíritos também explica sobre isso, de forma mais lenta e às vezes até, né, mais dolorida, digamos assim, né? Quando a pessoa é muito ligada às coisas materiais, é muito materialista. Mas quando o espírito é elevado, quanto mais elevado, menos importância ele dá às questões materiais, né? Então, por isso que o corpo vai ficar aqui, né, o espírito vai continuar a sua trajetória, né, e aí vai tratar aquele corpo, como diz aqui, dizem os espíritos, com uma certa indiferença, na verdade. A questão seguinte, a questão 310, Kardec pergunta: depois
de certo tempo, o espírito reconhecerá, né, os ossos e outros objetos que lhe tenham pertencido. Então, a pergunta, depois de um certo tempo, né, o ser já desencarnou, né, ele vai reconhecer, né, os seus próprios ossos que ficaram aqui, né, e outros objetos que ele tinha posse? Essa foi a pergunta de Kardec. E a resposta dos espíritos? Algumas vezes o espírito vai reconhecer. Agora, algumas vezes ele vai reconhecer, de novo, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado sobre o qual considere as coisas terrenas. Então, o nosso grau de evolução, né, vai determinar a importância maior ou menor que nós damos para as coisas que fizeram parte da nossa vida terrena, né, e coisas que fizeram parte da nossa vida, que a gente teve a posse delas e tal, né, como a gente já falou antes. Na questão 311, os espíritos Kardec pergunta, na questão 311, o respeito que se tem pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Então, essa pergunta é bem interessante, né? Porque muitas vezes as pessoas perguntam para nós espíritas o que elas deveriam fazer com as roupas, com os objetos, né, daquele familiar que morreu, que desencarnou, né? Isso às vezes acontece, as pessoas perguntam, olha, meu pai, ou a minha esposa, ou um filho, ou um parente desencarnou, né? E a gente quer se desfazer, né, daquelas roupas, daqueles objetos, mas a gente não sabe se pode, se deve, né, em que tempo se faz isso, e etc. Então, qual é a resposta que os espíritos vão dar para Kardec com relação a esta questão? Eles dizem assim, é sempre grato ao espírito que se lembrem dele, ou seja, os espíritos ficam felizes quando a gente lembra deles. E os objetos que lhe pertenceram trazem-no à memória dos que ele deixou no mundo. Contudo, é o pensamento dessas pessoas que o atrai para vós e não aqueles objetos. Ou seja, resumindo numa linguagem mais simples, né, todas as vezes que nós lembramos das pessoas que já desencarnaram, pessoas que foram importantes da nossa vida, né, pessoas que a gente amou muito, né, um tio, uma tia, um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um parente, um amigo, sempre que a gente lembra deles com saudade, no sentido de amor, de carinho, de afeto, né, e Divaldo sempre também nos lembra sobre isso, eles se sentirão felizes por estarem sendo lembrados com afeto, com amor por nós, né? Então eles sempre vão ficar muito felizes. Por um outro lado, né, aquelas coisas que eles deixaram, né, e que fizeram parte da vida deles, né, como os próprios espíritos dizem aqui, né, eles não vão ficar ligados a essas coisas. Claro, se forem pessoas absolutamente materialistas e apegadas às coisas materiais, né, eles vão continuar apegados a essas coisas. Mas talvez a questão mais importante aqui, né, que é para a gente pensar e para a gente refletir. A pessoa que desencarnou, ela vai continuar precisando dessas roupas, desses objetos, dessas coisas? É óbvio que não. É óbvio que não, né? Então, talvez a coisa mais importante que a gente pudesse fazer em homenagem a essa pessoa, a esses seres amados que desencarnaram, seria doar, né, para pessoas carentes, para um orfanato, para um asilo, né, para famílias necessitadas, esses bens, esses objetos, essas roupas, claro, dentro dos limites
que também nos é possível na vida que a gente tem. Né? Então, por exemplo, roupas. Né? Se tiver alguém da família que vai precisar, é óbvio que nós vamos entregar para essas pessoas da família. Mas se não tiver ninguém da família, né, que sirva essas roupas, por que não doar para um asilo? Por que não doar para famílias carentes? Né? Certamente, ao fazermos isso, em nome daquele irmão, daquele familiar que partiu, né, será uma homenagem a ele. E certamente isso o deixará muito mais feliz na espiritualidade do que nós ficarmos acumulando e guardando coisas, né, que para ele, né, não faz mais sentido nenhum. Né? Aquilo que Jesus nos ensina no Evangelho, né? Aquilo que a traça come, na espiritualidade, não tem importância nenhuma. Então, vamos fazer, né, vamos dar um destino mais útil, mais importante para essas roupas, para esses objetos, que certamente isso deixará, né, esses irmãos já desencarnados muito mais felizes com a destinação que a gente deu, né, a esses objetos, né, do que ficar cultuando, às vezes, anos e anos e anos, aqueles objetos, aquelas roupas, né, no mesmo guarda-roupa, no mesmo local, e etc. A questão seguinte é a questão 312. E Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corpórea? Ou seja, desencarnamos e na condição de desencarnados, vamos ficar lembrando, né, dos sofrimentos que nós tivemos da nossa última existência? Né, foi a pergunta de Kardec. E eles vão responder para Kardec. Frequentemente, eles, ou seja, os espíritos, frequentemente, conservam esta lembrança. E, ao conservar essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem desfrutar como espíritos. Né? É aquilo que a gente já falava, né, numa das questões anteriores. Ou seja, as nossas dores físicas, os nossos sofrimentos físicos, as nossas dificuldades, né, as nossas doenças físicas, elas ficam com o corpo que nos pertenceu na última existência. Né? Agora, as nossas dores morais, se a gente não conseguiu resolver, compreender, entender, né, transformar essas dores morais em virtudes, em conquistas morais, né, elas vão nos acompanhar. Né? Então, muitas vezes, também é muito comum na nossa casa espírita, né, frequentadores, né, que estão começando, né, a acompanhar as nossas exposições doutrinárias, muitas vezes nos perguntam, né, como é que está o meu pai, ou minha mãe, o meu ente querido que desencarnou? E não raro a gente pergunta como é que ele era, ou como é que ela era, né, como pessoa aqui no plano físico, material. Ah, era uma ótima pessoa, uma pessoa boníssima, fazia o bem, né, ajudava as pessoas que podia, né, tinha uma vida reta, e etc, etc. Daí a nossa resposta: bom, se ela era assim aqui, ela será assim do outro lado. Vai estar muito bem, né, e vai continuar no mundo espiritual, né, no outro lado da porta, como a gente diz, né, a mesma vida que tinha aqui. Agora, se essa pessoa tinha as suas dificuldades, né, do ponto de vista ético, moral, né, e não procurou solucionar ou dar um encaminhamento melhor, né, ela o fará isso na vida espiritual. Né, porque nada, né, passa aos olhos de Deus, né, sem a nossa reparação. Né? Então, lembrar do sofrimento físico, dores, dificuldades, doença, vão lembrar. Mas aqui, nessa questão, a lembrança, tá, não é para sofrer, não é para atormentar, não. Porque todos esses sofrimentos e dores físicas ficaram com o corpo. Né?
Então, por isso que a resposta dos espíritos, né, na condição, né, no mundo dos espíritos, né, os espíritos, claro que vão lembrar das dores e sofrimentos da sua última encarnação, sim, mas não como tormento, não como dor, não como sofrimento do mundo espiritual. Ao contrário, eles vão lembrar, né, até para valorizar a felicidade que agora eles desfrutam no mundo espiritual. Né? Olha que situação bonita, né, que eles dão, a resposta bonita que eles dão aqui para Kardec. Na questão 313, Kardec pergunta: o homem que foi feliz neste mundo, ele lastima a felicidade que perdeu ao deixar a Terra? Ou seja, a pessoa era muito feliz aqui na Terra, desencarnou. Ele vai ficar se lamentando no mundo espiritual por ter desencarnado e ter deixado, abre aspas, aqui no mundo terreno, a felicidade que ele tinha, que ele experimentava? Essa é a pergunta de Kardec. E aí, os espíritos de luz respondem da seguinte forma: só os espíritos inferiores podem lamentar as alegrias condizentes com a sua natureza impura e que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Para os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da terra. E aí Kardec ainda complementa com a seguinte frase, o que eles acabam de dizer: tal como o homem adulto que menospreza aquilo que constituía as delícias da sua infância. Então, se a gente fosse resumir, né, para procurar entender melhor essa questão, né, quando a gente... Por que ficar no mundo espiritual se lamentando a felicidade vivida aqui? Aqui foi uma etapa do nosso crescimento, da nossa evolução, né? De mais a mais, nós todos que estudamos a doutrina espírita sabemos que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Quando nós desencarnamos, nós voltamos para casa, que é o mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, né? Então, aqui na Terra, nós estamos sempre de passagem. Aqui é um intervalo entre as nossas existências. Deus nos deu uma vida e muitas existências. Cada um de nós já teve milhares de existências. A atual é mais uma delas. E teremos muitas outras pela frente. Então, o intervalo entre uma vida terrena e outra, nós ficamos no mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, né? Então, por quê? Quando a gente volta para casa, que é o mundo espiritual, que é a nossa verdadeira morada, por que ficar se lamentando, lamuriando com a felicidade que a gente deixou aqui? Sabendo que a Terra é um planeta de provas e expiações, né? E aí, né, para a gente poder encerrar, né, com a questão 313, a gente sugere, então, né, que a gente retome o nosso estudo e leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, principalmente no capítulo 3, né, onde os itens 6 e 7, o 7 principalmente, onde Kardec, os espíritos de luz, né, que depois Kardec vai sistematizar, né, tudo o que eles disseram, também no Evangelho, é onde eles vão dizer o que é a Terra. Né? É um hospício, é uma prisão, né? É um lugar malsão. Então, né, não teria fundamento a gente desencarnar, voltar para casa, para o mundo espiritual, e ficar se lamentando da felicidade, né, que deixou aqui ou que experimentou aqui. Porque a verdadeira felicidade nem é daqui. Né? Aqui nós estamos todos de passagem. Bom, meus irmãos, paramos então na questão 313 e na semana que vem, então, o irmão ou irmã que estará aqui, né, fará a questão 314 em diante. Então, agora nós vamos para o momento do passe, né?
os médios, né, escalados para o trabalho de passe na tarde de hoje, já estão, né, nas suas casas o dia inteiro em oração para esse momento. Então vamos rogar a Deus e a Jesus, nesse momento de prece, de passe, pedindo a Deus e a Jesus que nos abençoe com paz, com saúde, com serenidade, para que cada um de nós aproveite esta encarnação para dar mais um passinho rumo à perfeição, rumo à eternidade. Pai amado, Jesus querido, muito obrigada por mais desta oportunidade, por mais esta reencarnação. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai amado, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Pai amado, cairmos em tentações, mas livra-nos da prática de todo e qualquer mal, pois teu é o reino, o poder, a glória e a justiça para sempre. Em nome de Deus, de Jesus, do Oswaldo Melo, que é mentor da nossa casa, e de toda a espiritualidade amiga que dirige e coordena os trabalhos da nossa casa, damos por encerrado o nosso estudo doutrinário da tarde de hoje. Que a paz do Mestre Jesus permaneça sempre entre nós. Que assim seja.